Meu nome é Carlos Roberto, eu pesquiso desde o meio do ano de 96, me interesso mais pela Bíblia, é verdade, mas procuro, como leigo, entrar em diversas áreas do conhecimento. O que eu quero falar hoje é só sobre curiosidades bíblicas que são muito interessantes, são feitas para pensar. Se vocês olharem no capítulo 1 da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no verso 26, está escrito que Deus fala: façamos o homem como a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, temos aí que ele fez um homem. No capítulo 2 do mesmo Gênesis, no versículo 7, está escrito que Deus plasma o homem do pó da terra. Ele insufla nas suas narinas e ele vem a ser um ser vivente. No meu entendimento, ele fez dois homens, tá? É como se fosse ter uma origem do homem. Creio que esse homem, tirado do barro, foi o ser assexuado que foi feito no princípio da humanidade. Esse ser que foi feito por por outras civilizações fora da Terra que trouxeram a tecnologia para a Terra. Então ele fez esse homem para trabalhar nas suas minas, como está escrito nos livros lá da Suméria. Já esse homem, o do primeiro capítulo, não, esse homem ele já veio para a Terra para interagir com os seres da Terra, que já tinha, alguns já existiam. Então ele veio interagir e ensinar a tecnologia. Ele foi feito segundo a imagem e semelhança, que é a inteligência e o poder de discernir. Mas isso foi uma conquista longa, não foi logo a princípio. No mesmo capítulo primeiro, que é o Gênesis, no verso 27, está escrito que Deus fez homem e mulher. Mas, no capítulo 2 do Gênesis, no verso 18, está escrito que não era bom que o homem estivesse sozinho e ele lhe daria uma companheira que lhe fosse, no caso, conveniente. Como? Se já tinha uma mulher. Como queria fazer outra? Isso aí tem uma explicação, na minha opinião, que a primeira mulher que foi dada para dirigir aquele homem dotado de inteligência, criado, foi dada uma deusa para ele, foi dada a Lilith. E a Lilith então tentava guiar e ensinar-lhe as coisas. Mas o homem não queria aprender de uma mulher. Possivelmente ele já trouxe esse ranço da criação no DNA dele. E o que acontece? E ele tanto fez que ela desistiu. Ela foi embora. Nessa ida, o homem cai em profunda depressão, porque ficou sozinho. Então, o Deus, o Criador dele, ficou com pena dele. E manda que 3 anjos vá em busca da deusa, da sua mentora. E ela fala com eles que não queria voltar, porque o homem era muito cabeça dura, tudo eles se contrapunham, mas ela voltaria se eles decifrassem um enigma que ela lhes daria. E esses 3 anjos aceitam a proposta, só que eles não definem, e eles tentam levá-la à força. Como todo homem só quer usar a força bruta ao invés da inteligência. Querendo ou não, o anjo é um mensageiro, era um homem. E esses 3 anjos tentam levá-la à força e ela lhes dá uma surra fenomenal. Tá? Mais na frente, tem uma outra curiosidade muito interessante, que é para pensar. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Lot foram morar com ele numa caverna. Por que foram morar numa caverna? Porque era noite nuclear. Aquilo foi uma guerra nuclear, isso sem dúvida. Tem diversos indícios.
Então elas foram morar nessa caverna com Ló. E na cabeça delas, o negócio foi tão feio que elas entendiam. Quem lê a Bíblia lá vai ver que elas entendiam que o mundo tinha acabado. Todos os seres viventes, fora eles, tinham perecido, tinham morrido. Então o que elas fazem? Aí a Bíblia adoça a pílula, né? Para dar um jeito. Dizem que suas filhas embebedaram seu pai, uma por noite, cada uma teve um contato sexual com ele para ajudar a repovoar a terra. Então, primeiro, elas sabiam que só se repovoava através do contato sexual. Segundo, elas tinham certeza que aquela guerra acabou com tudo. Só uma explosão nuclear podia ter feito isso. Eles estavam morando numa caverna no alto, longe do local da explosão por causa da radiação. E elas usam, a Bíblia usa desse subterfúgio de dizer que o seu pai foi embebedado para não comprovar, para não ficar muito claro o incesto. Mas claro que houve. Mas não houve a maldade. Infelizmente, nessa passagem a Bíblia tenta subtrair o discernimento de quem a lê. Mas na frente tem outra fraude, talvez até maior e mais grosseira do que essa. Isaac já estava chegado na idade, então ele já estava com aqueles problemas inerentes a todo ser idoso, e a juventude também. Ele já estava com a visão falha, ele não enxergava mais direito, ele devia ter algum problema, catarata, alguma coisa que ele já não enxergava mais. E ele chama seu filho mais velho, Esaú, ele o chama para abençoá-lo, porque no passado só quem tinha direito à herança era o filho mais velho. E esse filho ia lá, recebia a bênção e tomava posse das propriedades do pai. Só que sua mãe, a mãe de Esaú, viu, e ela tinha uma preferência por Jacó. Então o que ela faz? Ela chama Jacó imediatamente. Diz: filho, seu pai vai abençoar o seu irmão. Venha cá que eu vou lhe botar no lugar dele para você receber a bênção. Ele pediu que Esaú fosse arrumar uma caça, que Esaú era caçador, foi arrumar uma caça e fazer um guisado para ele. Quando voltasse, ele iria abençoar. E Jacó até fala: mas mãe, como é que eu vou me apresentar ao meu pai? Esaú é peludo, eu sou imberbe, e além do mais eu não sei cozinhar. Ela falou: não, o guisado eu faço, e a sua pele eu vou enrolar pele de cabra em volta dos seus braços e do seu tronco, e quando ele alisar o seu tronco ele vai ver que você é peludo. Então, quer dizer, ela usa de uma fraude para favorecer um filho em detrimento do outro. A alegação que muitos que explicam essa passagem falam é que o Esaú tinha vendido a primogenitura por um prato de lentilhas. Poxa, Deus está vendo. Ele chega com fome de um local. Seu irmão está com um prato de lentilhas, vai comer. Ele pede um pouco. Qualquer irmão daria, mas a qualidade de irmão que Jacó era diferente. Ele só diz que só lhe dá um pouco da comida se ele lhe vendesse a primogenitura. Com um irmão desse ele não precisava realmente de inimigos, né? Claro que isso aí tem uma mensagem explícita, tá? Nós temos essa mesma passagem
quando Jesus Cristo, segundo a Bíblia, vai receber, vai sofrer as tentações do diabo. No meu entendimento, ele sobe aquela montanha para recuperar os seus poderes, para tomar posse desses poderes que ele ia receber. Então ele tinha que provar que é digno. E a ligação com essa passagem anterior é que depois de 40 dias Jesus sente fome e o ser que a Bíblia chama de diabo, de tentador, de Satanás, fala: não, se estás com fome, transforma essas pedras em pães e come. E o Cristo fala para ele que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, aquilo ali tem uma ligação com essa outra passagem para mostrar que um líder não se deixa vencer por necessidades fisiológicas. Essa é uma explicação lógica. Mas você não vê nenhum padre, você não vê nenhum pastor explicando essa passagem. Mas que é uma farsa lá atrás, isso sem sombra de dúvidas. Tem muitas outras passagens interessantes na Bíblia sobre ufologia, tá? Mas a que eu quero falar está no livro de Ezequiel. Ezequiel era filho da classe sacerdotal. Ele já nasceu numa família de sacerdotes. E ele era sacerdote, ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. E ele é o único a citar o local, o dia e o mês de um objeto voador. Vou colocar dessa forma. Ele fala que o ano era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. Então, eles estavam no ano 592, mais ou menos, antes de Cristo. Ele dá o local, ele diz que estava junto aos exilados às margens do rio Quebar. E o ano é equivalente ao nosso, o mês é equivalente ao nosso abril. Então ele diz que abriram-se os céus e ele teve visões divinas. Apareceu um objeto circular com olhos diversos em toda a sua volta e dentro tinha um ser com 4 faces, mas semelhante ao homem. É a melhor descrição bíblica de uma nave. Mais na frente, no livro de Zacarias, logo no capítulo 5, o ser que ele está tendo contato, que ele chama de Deus, pergunta para ele o que ele está vendo. E ele diz: vejo um rolo que voa com 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Só para colocar, isso aí tinha mais ou menos, essa nave, essa sonda, tinha mais ou menos 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. Essa é a visão de Zacarias. Na outra visão, o ser pergunta mais outra vez o que ele vê. E ele diz que vê 4 rolos que saem de 2 montanhas de bronze. No meu entendimento, são 4 sondas que saem da nave mãe ou a nave capitã. Enoque viveu 365 anos, e diz a Bíblia que ele andou com Deus e foi arrebatado, isto é, foi levado. Por que ele foi levado? Enoque fez uma viagem interplanetária. O que eu tenho para falar primeiro é que o livro de Enoque nunca fez parte do corpo bíblico. Tá? Ele nunca foi tirado da Bíblia. Quando foi feita a Bíblia tradicional que o cristianismo editou, eles pegaram livros, né, que atendessem,
vamos dizer, as suas necessidades. E ao lerem o livro de Enoque não atendia a sua necessidade. Tá? Porque o livro de Enoque, ele fala, tem uma passagem que ele diz que ele vai aos 7 céus. Em cada céu ele viu uma característica. E ele também, no meu entendimento, ele relata uma viagem interplanetária. Ele fala mais ou menos assim: estava eu envolto em nuvens e névoas, olhando com inquietude o movimento dos pássaros. Quer dizer, ele estava vendo tudo passar a uma grande velocidade em torno dele, enquanto ventos favoráveis elevavam as minhas asas. Quer dizer, ele estava indo cada vez mais alto, cada vez mais longe. Fui levado assim até um muro que era todo feito de cristal. Sem temor, atirei-me no meio das chamas e caí num outro piso todo feito de cristal. Quer dizer, ele está mostrando que ele fez uma viagem interplanetária, visitou uma nave muito grande, ou então uma estação espacial. As chamas possivelmente são os foguetes ali, os motores incandescentes ali em funcionamento, que ele vê essas chamas. E ele fala que passa no meio das chamas porque possivelmente essa nave devia ter N motores. Ele passa entre as chamas de um e de outro. O piso de cristal, ele possivelmente, ele dá a descrição da sociedade da época, porque talvez brilhasse demais. Então ele coloca como de cristal. Como ele diz que ventos favoráveis elevavam as asas dele. Não entendia de força motriz. Então ele coloca que os ventos favoráveis elevam as asas dele. E o Enoque é muito importante, claro, isso deveria estar na Bíblia, para mostrar que tinha outros planetas. O que queria esconder? Para não mostrar que existiam outros planetas. O que queriam esconder para não mostrar que tinha alta tecnologia no passado? Isso é uma pergunta para cada um pensar e procurar a resposta por si mesmo.